Interessante, eu acho que a minha função aqui neste momento é fazer um comentário geral, genérico, de tudo o que aconteceu nesta manhã. E a primeira consideração que eu quero fazer, meus amigos e minhas amigas, é interessante, eu que tenho uma certa quilometragem na área universitária, eu percebo que há sempre uma diferença entre o que se chama Constituição real e o que se chama Constituição formal. A Constituição formal é aquela que nós lemos, aquilo que está escrito. E quando você lê a Constituição brasileira, você verifica que há, no seu conteúdo total, uma prevalência da figura da União em relação aos Estados. Mas é interessante que, no tocante à Constituição real, e a Constituição real é aquela que efetivamente acontece no Estado, a Constituição real revela que os Estados brasileiros, na ação, no cotidiano, não é? Eles crescem enormemente. Basta verificar o que os senhores governadores aqui disseram dos seus estados. E é interessante que eu tenho observado mesmo nos contatos internacionais, um grande apreço de autoridades internacionais pelos estados integrantes da Federação Brasileira. E daí porque eu faço uma pequena distinção entre a forma e a realidade. A forma é o que está na Constituição, e lá prevaleceria naturalmente a vontade da União, mas o que acontece nos estados brasileiros? A grande impulso, João Dória, do nosso país, evidentemente, cabe a todos os setores, mas particularmente aos estados brasileiros. Você veja que repetidamente se diz, olha, esta, se me permite a expressão entre aspas, esta safra de governadores é uma safra excepcional. E é verdadeiramente assim, porque ela se faz presente, não só no plano nacional, mas também no plano internacional. Esta é uma primeira consideração que aos meus ouvidos soou quando eu verifiquei, quando eu ouvi a fala dos vários governadores e as potencialidades de cada estado brasileiro. Não foi sem razão que, num dado momento no meu governo, os senhores sabem que a União é credora dos estados em valores substanciosos, mas não foi sem razão que, num dado momento, atento ao princípio federativo, nós abrimos mão do crédito que a União tinha com os estados durante 6 meses, o que permitiu, mais uma vez, um crescimento relativamente exponencial dos estados brasileiros. Esta é a primeira consideração. A segunda consideração, e acho que é resultado dessa reunião, João Dória, é que aqui nós vemos uma democracia consolidada, especialmente pela palavra dos governadores, pela palavra dos empresários, pela palavra de todos que aqui se manifestaram. Uma democracia consolidada no nosso país, mas mais do que consolidada, um pouco, digamos assim, abespinhada com essa história da divisão que se faz no Brasil, daquilo que se chama polarização, ou que eu chamo radicalização, porque todos querem chegar ao poder federal nos tempos vindouros, né? Exata e precisamente para pacificar o país. Não foram poucas as informações, as falas, as manifestações que aqui disseram aqui, desde o nosso Hugo Mota até os governadores, todos eles, o nosso presidente Barroso, todos eles dizendo, é preciso cada vez mais pacificar o país. E esta pacificação pode nos permitir que o Brasil continue a ser o país do futuro. Não é sem razão que, tempos atrás, eu ouvia do Marcos Troijo uma afirmação muito curiosa. Ele diria, olha aqui, daqui a 15 anos, mais ou menos 20 anos, o mundo terá mais 2 bilhões de habitantes. E, se nós pegarmos o caso da Índia e da China, tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes e não tem muita água. Qual é o país mais aquífero do mundo? É o Brasil. Qual é o país que tem a maior soma de terras agriculturáveis do mundo? É o Brasil. Portanto, dizer ainda que o Brasil é o país do futuro, que poderá ser o celeiro do mundo, que poderá alimentar o país, é uma realidade que nós devemos levar adiante. E levá-la adiante com estas manifestações de todos que aqui usaram da palavra, para dizer nós confiamos no país e nós confiamos na liberdade, nós confiamos na democracia, nós confiamos na pacificação e, portanto, confiamos na inserção permanente do Brasil no cenário internacional.